Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos no segundo semestre do ano de 2018. Quantos daqui já voltaram à universidade? Levantem as mãos. Já voltaram a estudar no segundo semestre? Já voltou? Porque a Unigrani parece que volta amanhã. Não sei. É amanhã? Quem aqui é aluno Unigrani? Levanta a mão. É amanhã, né? O irmão é Unigrani? Levanta. É? Já está ali, já está. Né? O que é Unigrani? Pela fé, né? A Unigrani volta amanhã. E, irmãos, eu estive pensando nisso. Eu tenho pensado muito e temos orado. Pensado e orado. Todos os dias há um grupo de irmãos que se reúne para orar na igreja. E todos os dias nós oramos por uma instituição importantíssima na vida da igreja. Que essa instituição é a maior escola do mundo. Essa instituição é a Escola Bíblica Dominical. Se eu levantar, irmãos, o percentual de jovens que nós temos na nossa igreja, talvez, em relação a esse percentual de jovens mesmo, tenhamos um número diminuído na EBD. Mas isso não é um fenômeno só dos jovens. Se nós levantarmos o percentual de adolescentes da nossa igreja, nós tenhamos um número menor de adolescentes na nossa escola bíblica dominical. Se nós levantarmos um percentual de terceira idade da nossa igreja, nós vamos observar que na escola bíblica dominical o percentual de jovens é menor. E da mesma maneira, crianças, da mesma maneira, adolescentes, jovens, enfim, todos os segmentos. E nós temos orado, Viviane, pela escola bíblica dominical, porque nós sabemos que a escola bíblica dominical, ela é fundamental para o desenvolvimento dos nossos irmãos, para a integração das famílias. Ela é fundamental para o amadurecimento espiritual da igreja. Amém, irmãos? Ela é fundamental. Quero que você então fique de pé, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 14. Capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa por Deus, inspirada por Deus e proveitosa, útil para o ensino, para a repreensão, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ler o verso 17, todos da projeção. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus, vamos juntos essa frase, para que o homem de Deus seja perfeito. Quem quer ter um homem perfeito? As esposas, digam amém. Amém. Irmão, quer ou não quer? Sim ou não? Okay. As irmãs solteiras, quantos querem casar com um homem perfeito? Digam amém. Não existe esse homem perfeito, né? Não existe. Mas vamos ler o texto bíblico, diz: para que o homem de Deus
Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, vamos tentar contextualizar não só a carta, mas vamos tentar contextualizar Timóteo. Se você ler o texto bíblico de Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, pois, meu filho, vamos ler juntos essa frase? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 6 dessa mesma carta. Capítulo 1, versículo 6. Na minha versão diz assim: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Naquela versão ali, na minha versão diz assim, olha: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. No capítulo 4 dessa mesma carta, versículo de número 5, capítulo 4, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus, 4, 5: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Para nós finalizarmos esse texto, capítulo 4, versículo de número 12 da primeira carta, capítulo 4, versículo 12 da primeira carta, não da segunda carta, da primeira carta, diz assim, primeira carta 4:12. Primeira carta 4:12. Na minha versão diz assim, olha: ninguém aí está 2:12, é 4:12. Vamos juntos? Ninguém despreze a tua mocidade. Irmãos, quando nós juntamos todos esses textos, a gente percebe, de uma certa maneira, alguns traços da personalidade de Timóteo, algumas características. Timóteo era um jovem pastor. Paulo o conheceu na segunda viagem missionária. Os irmãos lembram que recentemente eu preguei uma série de mensagens sobre a segunda viagem missionária de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos. Então Paulo conheceu. Timóteo fora educado por duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? Eunice e sua avó Lloyd. Foi criado por duas mulheres. Timóteo, por alguma razão, ele se torna um jovem um tanto quanto inseguro. De vez em quando ele precisava de um suporte. De vez em quando ele precisava de algumas palavras de exortação. Exortação não no sentido de puxar a orelha. Exortação no sentido de se colocar ao lado, de dar apoio, de dar suporte. A palavra grega para exortar é paráclesis. Vem de parácletos. Parácletos é traduzido em João para espírito, que muitas vezes é ajudador, advogado, é aquele que está ao lado para dar o apoio, para dar o suporte. Timóteo, de vez em quando, na carta e ao longo dos textos bíblicos, ele é alguém que precisa ser reanimado.
animado, reforçado, porque tinha esse traço de personalidade um tanto quanto insegura, um tanto quanto frágil. Tanto é que o apóstolo Paulo diz na segunda carta, voltando lá na segunda carta, volta para ela, por favor. Ele diz na segunda carta, ele diz no versículo 2, verso 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Vamos ler juntos a frase? Eu estou na segunda carta, verso 1 do capítulo 2. Diz assim, irmãos, eu vou tentar seguir aqui direto. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Vamos ler juntos, irmãos, agora que aparece? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 6. Nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 6 diz: Por essa razão, pois, te admoesto, ou por esta razão, te lembro que despertes, ou na minha versão, reavives o dom que há, o dom de Deus que há em ti. Será que Timóteo estava se sentindo fragilizado para Paulo ter que dizer: fortifica-te na graça? Será que Timóteo estava pensando em pegar sua vocação e, em face das aflições, em face dos sofrimentos, colocá-la de lado, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: por esta razão, pois, te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti? Será que Timóteo estava passando por algum momento de instabilidade diante das lutas espirituais que enfrentava, ao ponto de Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, dizer: "Se sóbrio em tudo", ou seja equilibrado? O apóstolo Paulo é um pai cuidadoso. Ele não vai chamar Timóteo de alguém fraco. Ele não vai chamar Timóteo de alguém instável. Um pai não gosta de expor as fragilidades do seu filho. Um pai não gosta de rotular os seus filhos. Mas, não obstante isso, o apóstolo Paulo não deixa de recomendá-lo, de admoestar, de orientar. Mas a maior orientação que Paulo dá, capítulo 3, versículo 14 em diante. Ele diz no capítulo 3, verso 14: "Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus." Vamos ler o verso 16 e 17 juntos. 16: "Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra." Timóteo tinha algo em mente, Paulo tinha algo em mente, que Timóteo fosse alguém amadurecido. A palavra perfeito no grego não dá a ideia da perfeição, mas dá a ideia do amadurecimento. Quantos de nós não queremos que os nossos filhos amadureçam? Todos nós queremos deixar um dia essa vida, e vamos deixar como Paulo deixou. Capítulo 5, versículo 6, ele diz: "Quanto a mim, resta receber a coroa que está reservada."
Ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Todos nós, como Paulo, um dia vamos deixar, mas se deixarmos essa vida, nós deixaremos em paz, se nós tivermos a convicção de que os nossos filhos são amadurecidos para continuarem a sua jornada. Amém, irmãos? É ou não é verdade? Quem é pai aqui sabe disso. Quem é mãe sabe disso. Nós um dia partiremos, e partiremos em paz no coração, sabedores, conscientes de que os nossos filhos têm um lastro que os capacite a não afundar, a não naufragar, mas seguir nos mares da vida. Esse é o desejo de Paulo, quando ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro e preparado para tudo. Preparado. É por isso, irmã Viviane e demais irmãos, nós temos orado para que você venha com seu filho para a escola bíblica dominical, porque Paulo usa como remédio para fragilidade momentânea, para instabilidade ocasional, para o medo que Timóteo enfrenta, enfrentar o desafio. Paulo não usa um recurso terapêutico, Paulo não usa um coaching, Paulo não usa outra coisa senão as Escrituras. Por isso ele pede no versículo 14: permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Sabes as sagradas letras. E aí, como se dando um salto no versículo de número 16, toda a Escritura, né? Queria que você pensasse para você, para a sua família, sobre a importância das Escrituras sagradas para uma vida espiritualmente saudável. Vamos falar juntos? A importância das Escrituras sagradas para uma vida espiritualmente saudável. Quando eu preguei no congresso de adolescentes, na primeira noite do congresso de adolescentes, né? Quem lembra o tema da noite que eu preguei aqui nos adolescentes? Fale pra gente o tema. Como construir uma identidade espiritualmente saudável. Interessante, quando eu me preparava para a mensagem desse congresso, li um autor que escreve alguns livros em língua portuguesa, embora o livro que eu tenha lido não estava em português, mas traduzindo o livro, uma tradução livre do tema do livro é o desenvolvimento espiritual e emocional. E ele vai dizer o seguinte, que o espiritual é como se ele fosse uma mola propulsora. Quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, o emocional vem a reboque. É claro que quando o espiritual também não é desenvolvido, o espiritual fica atrapalhado. Cansei de ver no hospital psiquiátrico da UFRJ, quando eu fazia o meu curso lá naquele hospital, lá naquele estudo de psiquiatria, cansei de ver gente crente, cujo espiritual, pelo falar, parecia algo desenvolvido, mas não, era atrapalhado. O espiritual ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento emocional de uma pessoa. O espiritual tem um papel fundamental para o desenvolvimento relacional das pessoas. Quanto mais desenvolvida espiritualmente, quanto mais madura espiritualmente, tanto mais essa pessoa terá relacionamentos saudáveis.
ambiente de trabalho, relacionamento na sua vizinhança. Um crente cujos vizinhos não queiram conversa com ele por ser uma pessoa truculenta, tem algo errado. Um crente em Cristo Jesus tem que ser uma pessoa que todos queiram estar próximo deles. Amém ou não amém, igreja? Tem que ser. Quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, a nossa relação conjugal tem que ser melhor. Todo homem maduro espiritualmente será um esposo melhor. Toda mulher madura espiritualmente será uma esposa melhor. Ambos serão pais melhores. Filhos maduros espiritualmente serão filhos melhores. Irmãos maduros espiritualmente serão irmãos melhores. Por isso o espiritual é fundamental, mas no espiritual as escrituras têm um papel. Por que as escrituras têm esse papel? Em primeiro lugar, as escrituras sagradas são importantes para o desenvolvimento espiritual, por causa da sua natureza e da sua essência. Em primeiro lugar, as escrituras são fundamentais para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, por causa da sua natureza e da sua essência. 2 Timóteo 3,16 diz sobre a natureza e sobre a essência das escrituras. Vamos ler junto a primeira parte do texto? Todos juntos comigo? Leiam comigo? Toda escritura é divinamente inspirada. Tá bom, só isso. Toda escritura é divinamente inspirada. Na NVI ou em outras versões diz diferente. Na minha versão, que é a Almeida, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. A NVI também diz assim, vamos ler juntos? Toda escritura é inspirada por Deus. Aí está a essência, e aí está a natureza. A natureza das escrituras é divina, é espiritual. Nós podemos ler bons autores que nos ajudem a amadurecer. Nós poderemos ler livros de autoajuda, mas nunca, jamais, em tempo algum, nenhuma literatura se poderá comparar com as escrituras sagradas, porque os livros de autoajuda, os livros de pedagogia, os livros educativos têm origem e essência humana. A Bíblia tem origem e essência divina e espiritual. Se você não caminha com a sua família para a escola bíblica dominical, você não sabe, mas você está impedindo de que ele possa amadurecer mais do que tem amadurecido até aqui. Traga o seu filho, traga a sua filha, traga a sua família. Quantos pais querem que seus filhos sejam espiritualmente saudáveis? Digam amém. Traga-os à escola bíblica dominical. Traga-os para a escolinha da Bíblia. Amém, igreja? Amém. Você também precisa disso. Não são só os nossos filhos, somos todos nós. Em primeiro lugar, a escritura é fundamental por causa da sua natureza e da sua essência. Em segundo lugar, as escrituras sagradas são fundamentais por causa da sua utilidade. Ela tem uma utilidade. A utilidade dela não é ornamentar a estante. Quem é que tem uma estante com a Bíblia aberta no Salmo 91? Quantos aqui já entraram naquele táxi cuja Bíblia está aberta em alguma página há séculos, e você percebe isso porque a folha está estorricada pelo sol? É um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. Tem gente que se converteu e trocou a espada de São Jorge pela Bíblia. Antes colocava a espada de São Jorge na porta, agora coloca a Bíblia. É um amuleto.
coração. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu, para eu não abrir lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, ela funciona dentro da gente, ela tem uma utilidade. E uma das utilidades delas é corrigir pensamentos e corrigir valores. No mundo, meus amados irmãos, nós somos formados, todos nós, prestem atenção. Outro dia eu falava no nosso pequeno grupo, que eu falava o seguinte: por trás de todo comportamento, existe uma crença, existe um valor. Por trás de todo comportamento. Qualquer comportamento humano, ele é startado, ele é iniciado por uma crença e por um valor. Esses valores são familiares, esses valores são culturais. O Brasil vive o que vive porque aqui tem um valor cultural de que ninguém será punido. Há uma crença de que ninguém será punido. Há uma crença de que farinha pouca, todo mundo quer se dar bem em primeiro lugar. Todos os nossos atos, todos os nossos comportamentos, eles são sustentados por uma crença e por um valor. Agora, o fato de nós termos um valor e uma crença não quer dizer que essa crença e que esse valor seja um valor correto. E aí, irmãos, vem a Bíblia. Ela é útil, ela tem propósito. Além de ter uma natureza e uma essência divina, ela tem um propósito, ou diversos propósitos, né? Um primeiro propósito é ensinar. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. E quando envelhecer, nunca se esquecerá dele. Se esse menino não é ensinado no caminho que ele deve andar, ele vai aprender o caminho que não se deve andar e vai andar nele. Aí vem a Bíblia para corrigir isso, porque ela é útil para ensinar, mas ela também é útil para repreender, para corrigir, e ela é útil para educar. Vamos ler juntos a parte do versículo 16? Leiam comigo, toda a igreja. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil. Qual o propósito dela? Útil para ensino, para repreensão, para instrução e não repreensão. Pai, tem uma fase na vida dos nossos filhos, que é a fase dos porquês. Quem já passou por essa fase? Tem uma fase na vida dos nossos filhos que eles aceitam tudo o que nós dissermos, porque cognitivamente ele está no concreto. Aliás, ele não só aceita, como às vezes eles não entendem, né? Dependendo da fase do seu filho, né? Você fala assim: ih, gente, parece, você tá frio, parece uma geladeira. Ele, como assim? Ele não consegue fazer essa flexibilidade de uma linguagem para uma linguagem figurada. Ele não consegue, não consegue de jeito nenhum. Nessa fase, os pais são heróis, pai e professor, pai e professor. Já lembra aquela fase, quando a gente chegava em casa, a tia ensinou? Lembra disso? Se você fosse ensinar um pouco diferente da tia, está lascado. Quem já passou por isso, levante a mão. Porque eles são muito concretos. Pedro, quando era pequenininho, a tia ensinou. E se a gente fizesse alguma coisa diferente, ele falava assim: quem te ensinou essa parte? Quem te ensinou? Isso é uma fase do amadurecimento cognitivo. Vai chegar uma fase em que ele vai olhar e vai fazer o que a gente chama de reversibilidade. Ele vai começar a comparar, olha só, ele vai começar a comparar as coisas. E aí, meu irmão, ele vai começar a querer saber os porquês das coisas. Por quê? Ah, você não pode ir, então por quê? Ah, você não, por quê? E aí, muitos pais ficam o quê? Vendidos, porque não tem argumentos. Não tem argumentos. Mas, meu amado irmão, se você tiver Bíblia na sua vida,
dizer para o seu filho assim: olha só, filho, não, porque a Escritura, a palavra de Deus, nos ensina, nos instrui assim, assim e assim. Amém, irmãos? Amém. Ela tem propósitos. Ela tem propósitos. Ela tem utilidades. Um dos propósitos, o propósito fundamental dela é fazer de nós maduros. Por que isso? Vou ter que concluir a minha palavra explicando. O ser humano, ele é um ser por essência que quer entender. Escute isso aí. O ser humano é um ser por essência que quer entender e explicar as coisas. Isso é na natureza humana. Ele quer entender, explicar e interpretar. Lembra da queda? Lembra da queda? Vamos voltar à queda rapidamente. Gênesis 3. Abre a sua Bíblia, Gênesis 3. Gênesis 3. Verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da tua árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse de repente a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos ler juntos, igreja, o verso 6. Toda a igreja, lá na mídia mesmo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Na minha versão é diferente, não é NVI, Almeida. Põe Almeida aí para lermos juntos. Almeida, vamos juntos? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. O ser humano quer entender as coisas, ele quer dar fundamentos às coisas, ele quer explicar as coisas. Isso é da essência do humano, é da essência. Todos nós fazemos leitura de tudo que nos acontece. Alguns ouviram o Cabo Daciolo e o leram como um fundamentalista, outros o leram como um espiritual. Se nos acontece um fato agora, teremos diversas leituras, diversas interpretações, porque nós queremos interpretar as coisas. Sabe qual é o problema? É que nós interpretamos a partir da nossa lente. Tudo que nós interpretamos a partir da nossa lente. Daí vem os desentendimentos, porque a minha lente é diferente da sua. Hoje eu ganhei um óculos escuro de manhã, né? Os filhos foram ao quarto, aí trouxeram para mim um presente, aí me deram um óculos. Eu olhei assim, maneiro. Aí eu disse: não, maneiro não, esse aí tem lente antirreflexo, esse aí tem isso, tem aquilo. A primeira faz tchum, a segunda faz tchan, e a terceira faz tchan, 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 né? Aí eu feliz da vida, ganhei um óculos, vai querendo ganhar um óculos escuro. Eu não tenho óculos escuro, agora tenho, ganhei. Aquela lente ali muda, as nossas lentes mudam. Deus sabendo que a gente interpreta, Deus sabendo que nós temos lentes diferentes, Deus sabendo que as lentes mudam, Ele proveu uma lente através da qual haverá concordância. E essa lente, Escrituras Sagradas, ela é luz para o caminho, ela é lâmpada para os pés.
Meus amados irmãos, concluo a minha palavra exortando a que nesse segundo semestre de 2018 a igreja volte maciçamente com seus filhos para a escola bíblica dominical. Eu exorto você a fazer parte de um pequeno grupo multiplicador. Homem, venha para o nosso pequeno grupo de homens. Venha. Vá para um pequeno grupo próximo da sua casa. Eu quero pedir que os líderes de pequenos grupos da nossa igreja que estão aqui, fiquem de pé, por favor. Líderes de pequeno grupo, irmãos e irmãs, olha aí, líderes de pequeno grupo, né? Temos o Léo e o Monique que não estão, saíram. Temos a Alessandra que não está presente. Nós temos vários pequenos grupos. Pode sentar, meus amados irmãos, né? Qual o dia do seu pequeno grupo, minha irmã? Aonde? Laureano. Paulo César. Ok, Joaquim. Rogério. Caciliano Ramos. Quem mais se levantou aí? Dona Clarinha. Adolescente, qual é o dia do pequeno grupo? Sexta-feira. Quantos adolescentes estão no pequeno grupo? Uns 10. Mais? Vamos ligar daqui a pouco, viu? Uma lente diferente, né? Uma lente diferente. A lente feminina é absolutamente diferente da lente masculina. Não é? Vá para o pequeno grupo. Vá para o pequeno grupo. Amém, irmãos? Vá. Mas olha aqui, igreja, traga a sua família para no próximo domingo estar junto, lendo e estudando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amém, né, minha filha? Na parte da hora, pastor. Amém. Já passa da hora. Vamos ficar de pé. Quando vocês entenderam o que foi dito nessa manhã, digam amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Se ele é pai, dê um abraço.